aos queridos irmãos do Perseverança, o meu cordial boa tarde, que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos envolver nesta tarefa que nós hoje estaremos realizando, né? Trazendo os enunciados evangélicos para reflexão nesse instantes, né, em que o mundo enfrenta tantas adversidades. E a nossa temática de hoje será exatamente causas das aflições. É um tema contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde nós vamos exatamente refletir sobre todas estas informações, sobre toda essa demanda que a doutrina espírita nos proporciona com tanta clareza, né? Vamos fazer uma analogia dos momentos em que estamos vivendo com o que a doutrina espírita nos assegura e que possamos daí retirar ensinamentos primordiais para caminharmos no próprio contexto das nossas existências, em particular nesses momentos atuais que têm sido muito fortes para cada um de nós. Vejamos bem, a doutrina espírita nos convida à reflexão sobre nossas vidas e constatamos a quantas aflições estamos sujeitos e o quanto padecem as pessoas em geral. Isso é notório. Inevitavelmente, perguntamos-nos sempre, estamos sempre a fazer esse tipo de pergunta. Por que tudo isso? Há alguma utilidade nas aflições? E é onde nós precisamos ter a paciência, precisamos ter a determinação, precisamos ter o cuidado, o zelo para com as coisas e, acima de tudo, a tristeza para conduzirmos a vida. E essas perguntas, né, que passam pelas nossas cabeças, muitas vezes até colocando a providência divina como injusta diante da existência, né, de cada um, nós precisamos refletir profundamente. E uma das grandes oportunidades para a reflexão de cada um de nós é buscarmos o amparo nos ensinos evangélicos que Jesus nos proporciona. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, nós vamos encontrar as belas passagens evangélicas de Jesus no que tange ao Sermão da Montanha.
Esse momento auspicioso, esse momento grandioso para a criatura humana, quando o Mestre nos apresenta a grandeza das bem-aventuranças. Ora, de antemão precisamos saber o que significa ser bem-aventurado. Precisamos entender o sentido amplo dessa palavra. E nós poderemos então refletir a mensagem de Jesus. Jesus vem e nos fala que bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essas afirmações, apresentadas pela grandeza e pelo exemplo maior que foi o Cristo em nossas vidas, nos toca de modo muito profundo, pessoal. Quando o Cristo nos fala que bem-aventurados que choram, pois que serão consolados, como é que esse consolo nos chega? Como é que nós podemos entender ser bem-aventurado? Porque ser bem-aventurado significa ser muito feliz. Então, muito feliz, os que choram porque serão consolados. Muito bem. Mas por que serão muito felizes? E por que eles serão consolados? Porque na hora que ele se conhece, na hora que ele sabe quem ele é, na hora que ele analisa as suas práticas, nós detectamos a causa do nosso choro. E se encontramos as causas veementes que nos proporciona o desespero, o choro, a angústia, deveremos ter a determinação de efetuar a correção necessária para encontrarmos o consolo. E é por isso que o Cristo está dizendo: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E o consolo virá exatamente no momento em que entendemos de que não podemos estar palmilhando pelos mesmos erros, pelos mesmos danos que estamos disseminando. E quando assim entendemos que não devemos continuar nos desvaios, nos desencontros, começamos a ser o quê? Consolados. Porque aquela aflição já não vai nos tocar com tanta profundidade. Assim, quando ele diz bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, que serão saciados. Quem é que tem fome e sede de justiça? Aqueles que foram injustiçados. Mas por que eles foram injustiçados? Foi Deus que cometeu injustiça para com eles? Mas a injustiça que vem
da degradação moral de um para com o outro. E na hora que o injustiçado entende esta deficiência moral do seu adversário, ele aplica o discernimento da compreensão, do respeito, ele encontra ali o subsídio para ele ir mais adiante. E é desta forma que a aplicação da bem-aventurança se torna necessária em nossas vidas. Seremos muito felizes a partir do momento que nos conhecemos e que entendemos a autoria das nossas práticas, que entendemos o nosso comportamento adverso para com as coisas da vida e nos convida, então, a uma retificação. Fiquem certos de que tudo isso passa pelo crivo da necessidade de sabermos quem somos. É onde entra a proposta da doutrina espírita para cada um de nós. Quando a doutrina espírita nos traz os esclarecimentos pertinentes a esta criatura que somos nós, fundamentada no ensinamento moral de Jesus. E quem somos nós? É onde a doutrina nos mostra que espíritos imortais. E como tal, precisamos saber a nossa origem. Somos espírito puro e simples? Não. Precisamos conhecer a nossa origem. Conhecendo as nossas origens, nós entendemos o mecanismo que nos assola no que tange a certas aflições trazidas pelas nossas imperfeições. E como espírito, nascido das mãos de Deus, somos criados simples e ignorantes por Deus. Não é o pai, não é a mãe que gera o espírito, o filho como espírito, mas geram sim um corpo para que esse espírito possa chegar a esta plenitude física. E Deus é que cria o espírito e cria todos dentro de um contexto igual. Daí o Cristo dizer: todos são iguais diante de Deus. Porque o Pai Onipotente nos criou simples e ignorantes. Simples de experiências, ignorantes de conhecimentos. E nós vamos nos instruir a cada instante da vida física através do quê? Das lutas e tribulações que esta vida nos oferece. Lutas e tribulações. Quais são as lutas? Nada é estático. Tudo obedece a um princípio dinâmico. Assim são as nossas vidas. Assim somos todos nós. Se nós estamos em uma escalada evolutiva para poder se galgar o patamar do conhecimento na forma crescente, tem o quê? Os seus sacrifícios, as suas provas, os seus exercícios. Alguém chega à vida física e galga logo o patamar do conhecimento dos estudos superiores ou começa na progressão das situações primárias?
Assim é a vida. E nós então precisamos entender esta ascensão de nós como espírito, que passa por degraus, por patamares, e a cada degrau galgado é uma imperfeição que nós estamos deixando para trás. É uma aflição que nós vamos nos desvencilhar. A cada perfeição, uma aflição ficou. A cada perfeição galgada, mais depuração atingimos. Então, nessa condição de espíritos imortais, não é? Criados por Deus, e Ele nos cria nesta condição. Que mérito teria nós, como espíritos, seres em evolução constante, receber de Deus logo todos os atributos bem burilados? Que mérito iríamos ter diante da vida, pessoal? O que teríamos para contar? Como faríamos as nossas histórias naturais de vida? Que conta prestaríamos ao Pai? Quais as conquistas? Quais os erros que eu precisei corrigir? Qual a redenção que eu alcancei pelo meu empreendimento na busca do bem? Isso é contexto evolutivo. Isto significa se desvencilhar das aflições. Mas é possível com o nosso conhecimento de quem somos, o que nos cabe, o que nós podemos fazer. E não tenham dúvida e nem tenham medo. E criados, né? Espíritos, nós. E Deus, nessa direção, nos cria e nos dá os atributos possíveis para nós modificarmos todo um contexto de estado neófito, e onde nós precisamos procurar transformar os limites da simplicidade e da ignorância, transformar os limites dessas dificuldades iniciais em experiências úteis para o futuro. É esse o aprendizado de vida. A razão da vida é esta, pessoal. Experiências úteis para o futuro. Através de empreendimentos mais significativos na direção da evolução, a ser conquistadas por nossos méritos. Se nós perguntamos a maioria de todos nós, qual é o objetivo da vida? Vai ter objetivo mil. Vai ter os mais variados, envolvendo a transitoriedade, envolvendo o estado efêmero que nos cerca. Mas o grande objetivo da vida é exatamente promover o grande empreendimento na direção da evolução que precisamos conquistar, e que aí estará os nossos méritos diante da vida, diante de Deus, diante dos nossos semelhantes. E nós, como espíritos criados por Deus, vamos ter a necessidade de buscar sempre a condição humana. Porque é através da condição humana que nós experimentamos tudo isso que nós estamos aqui falando. Como espíritos, progredimos muito mais vivendo a vida física do que
vivendo a vida espiritual. Por isso é que existe o intercâmbio entre mundo espiritual e vida física. Vida física, mundo espiritual. Para cá chegamos para aprimorar os nossos conhecimentos. Por isso é que o homem não detém o conhecimento plenamente. Estamos vendo aí nesse momento de pandemia tanta aberração em torno dos que se dizem que fazem ciência, tanta vaidade, e ainda não entenderam de que a ciência é obra de Deus e que ela vai sendo galgada por poucos na sua essência a partir do instante de que eles se colocam sem as vendas da vaidade e do orgulho para compreendê-la. São os méritos. Imaginem dar um conhecimento científico ao egoísta que só pensa nas situações mais bizonhas possível. Para quê? Para ele atrelar os menos incautos? E nós temos visto, com o pouco que se tem, estão tentando induzir aos que não têm aquele conhecimento aos seus caprichos. Imaginem se tivessem o domínio pleno da ciência. E é onde nós então vamos ver, né, o espírito buscando a condição humana através da encarnação, que é a primeira existência na vida física, vai viver, desencarnou, volta ao mundo espiritual, e a partir do instante que ele vai existir pela segunda vez na vida física, já é reencarnação. E aí perguntamos, quando ocorreu a reencarnação de cada um de nós? Os espíritos dizem assim, é meramente quimérico. Significa dizer que somos milenares. E através da reencarnação, por intermédio da concepção, nós galgamos os verdadeiros patamares da existência, né? Da existência física. É onde nós vamos aí, olha, chegando no corpo físico, está a constituição humana. O espírito como um ser integral. Onde ele vai estar o quê? Sendo ali espírito, portador de uma energia que pela sua natureza de espírito, que é a natureza imaterial, o espírito não é matéria, ele, para poder chegar a um mundo físico que é altamente material, ele precisa do quê? Dos elementos compatíveis que ele possa ali unir à matéria densa, palpável, que é a matéria do corpo físico. Então, ele vai estar o quê? Na condição de espírito, princípio inteligente do universo. Quando ele vai buscar a vida física pela primeira vez, que é a encarnação, ele elabora do mundo que ele vai habitar, ele elabora o seu perispírito. O que é o perispírito? As energias que irão acompanhar o espírito vida fora. As energias que vai ligar o espírito ao corpo físico e, ao mesmo tempo, vai ser a sua individualidade. Porque é no perispírito que vai se registrar todos os nossos feitos. É através do perispírito que o espírito revê os seus erros, os seus acertos, a necessidade das suas corrigendas. Porque está lá registrado nas suas energias. Por isso que ninguém foge da justiça de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não anda perseguindo ninguém.
que na hora que ele nos criou, ele nos dotou de atributos. E dentre esses atributos, o atributo da inteligência. E através da inteligência geramos as nossas energias. E ao gerar nossas energias, aí está o ponto marcante, a nossa caixa preta, me permita esta analogia. A caixa preta de cada um de nós, onde todos os registros ali estão ocorrendo conforme os nossos feitos. E o espírito, ele, princípio inteligente do universo, portador já do seu perispírito, ele está pronto para a existência física. É quando ele vai à existência física pela primeira vez, que é a encarnação, ele ganhou um corpo físico. Viveu, desenvolveu, morreu, desencarnou, volta ao mundo espiritual. Novas programações serão reencarnatórias, então ali o espírito já está devidamente preparado para as necessidades reencarnatórias que vão ser imputadas. E o espírito, na condição humana, ele é princípio inteligente do universo, devidamente individualizado por suas energias perispirituais, localizado, identificado, personalizado pelo corpo físico. Aí está a constituição humana: espírito, perispírito e corpo físico. Esta condição humana, que é muito importante, que seja mostrado e que seja bem falado, bem discutido, compreendido como deve ser, é onde nós precisamos entender cada elemento deste. O espírito, o princípio inteligente do universo, é o ser que pensa, onde se encontra a consciência nos seus diversos estágios. É o princípio inteligente do universo, o ser que pensa. Então, esta coisa, a carne é fraca. Acabam com isso. Quando nós estamos falando da carne fraca, nós estamos falando do corpo. O corpo não pensa, o corpo nos abriga. O corpo nos acolhe. O corpo é o santuário dos nossos, o santuário de cada um de nós como espíritos. E esse ser que pensa, ele é possuidor de um estado de consciência pelos atributos que Deus lhe dotou. Só que essa consciência vai estar em diversos níveis. Porque na hora que nós saímos das mãos de Deus, somos simples e ignorantes. Imagine qual é a consciência de um indivíduo que não tem experiências e não tem conhecimentos. É uma consciência muito limitada, né? E até pode ser uma consciência muito retrógrada. Porém, nós somos portadores da vontade. Quem é que não tem a vontade de querer fazer e faz? E isso está o quê? Impulsionando atributos memoráveis. A inteligência, que é o maior atributo, vem a vontade e o livre-arbítrio. Então, como espírito, somos esse princípio inteligente, que temos uma consciência que se apresenta conforme for o nível das nossas conquistas evolutivas, mas somos marcados sempre pela vontade. E o que nos regula, que é o livre-arbítrio, o instrumento utilizado pelo espírito na ação de praticar os seus atos. Os atos que podem ser praticados dentro dos vícios ou das virtudes. É onde está o grande problema para a causa das aflições. É esta a grande demanda que nós estamos vendo aí. Então, por que das aflições?
É culpa de Deus? É culpa do santo que não me ouviu? É culpa do Espírito? É onde nós precisamos ter o cuidado para refletir. Por que das nossas aflições? Conhecendo de que somos esse ser, esse princípio inteligente do universo, portador de uma consciência, dono de uma vontade, tendo um livre-arbítrio que me leva e me bota aonde eu quero. Eu faço o que eu quero. E Deus respeita. E eu assumo as consequências pelos meus atos. Por isso é que diz, o livre-arbítrio o sujeito pratica dentro dos vícios ou das virtudes. Se for dentro dos vícios, lamentável. Se dentro das virtudes, ótimo. Então, a causa das aflições, o mundo está aí enfrentando. Quer dizer, quando falamos mundo, estamos falando da humanidade. Estamos enfrentando as aflições, por quê? Porque ainda somos criaturas vinculadas a uma situação de provas e expiações pelas nossas deficiências morais. Ah, mas tem seu fulano ou dona ciclana que é uma santa. E por que estamos aqui? Estamos aqui porque temos necessidade de estar, que Deus não é injusto. E se seu fulano e dona ciclana são acomedidos, são virtuosos, eles sabem como é que estão conduzindo, sabem muito bem conduzir essas situações adversas que se apresentam. Não se desesperam, não se tumultuam, não levam o pânico para ninguém, não leva a situação deplorável da ofensa, da maledicência, da injúria. Já começa a nos dar o exemplo que nós podemos realmente atenuar as nossas aflições. E são essas criaturas que podem servir como baliza para as nossas ações. Onde nós vamos ver, pessoal, que as causas das nossas aflições, elas estão instaladas nas consequências de nossos próprios atos. Nossos próprios atos decorrentes da vida presente ou de outras existências. Que é o que nós falamos, somos seres imortais. Não estamos vivendo essa única vida. Quantas vidas já vivemos e vamos ter que viver? Vamos ter que experimentar? Quantas? Precisamos pensar muito bem nisso. E aí vem as perguntas contundentes, né? E tudo isso que nós estamos enfrentando, todas essas dores que nós estamos experimentando, todas essas dificuldades, toda essa sensação de perdas que estão aí aos nossos olhos, as partidas dos nossos entes queridos, dos amigos que estão sendo pegos de surpresa e partindo para a outra vida, onde muitos estão vendo, e principalmente para os familiares que aqui ficam, com uma situação muito aflitiva, de dor, sem sombra de dúvida. E precisamos respeitar a dor de cada um, mas encorajá-los a superá-las conhecendo a si mesmo. E aí é onde vem, né? Muitos vão fazer, será que existe alguma utilidade nas aflições? E o que é que nós vamos responder? Será que existe, pessoal? Eu pergunto também a vocês. Ora,
se elas são consequências diretas das nossas práticas, diretas e indiretas também. Elas vêm para quê, pessoal? Elas vêm para o nosso crescimento e assim para o nosso bem. Porque, quer ver uma coisa? Quando é que nós procuramos tomar o analgésico? Quando sentimos dor. Não é isso? Então, quando é que nós poderemos deixar de gerar aflição? Quando ela nos perturba. É a lei da ação e reação. E ninguém foge. Será que as aflições têm realmente alguma utilidade? Precisamos descobrir o que está errado em nossa vida e retomar, pessoal, o caminho correto. Olha a resposta. Os bons espíritos sempre tentam nos influenciar para o bem. Nós é que os impedimos quando nos fixamos nos aspectos negativos. Que aspectos negativos são esses? As nossas corridas atrás do bem transitório, atrás da injúria, atrás da blasfêmia, atrás da ganância, da usura, do ódio, do rancor, do orgulho e do egoísmo. E se nós procuramos palmilhar por esses caminhos, eu pergunto sempre, o que é que poderá resultar? Nós estaremos impedindo sempre com essas atitudes, quando nos fixamos nesses aspectos negativos, a sermos bem-aventurados, a termos o consolo para as nossas aflições. E vamos aumentar o quê? Mais o desespero, mais o choro, alimentado pelas pestes do egoísmo, do orgulho, do medo, da raiva, do ódio e outros tantos. E diante de tudo isso, é onde nós precisamos refletir, mas refletir com muita sabedoria. Muita sabedoria mesmo, pessoal. E o que é refletir com muita sabedoria? É nós mudarmos de atitudes para sanearmos as nossas aflições. O mudar de atitudes passa pelo crivo de uma ação urgente. Precisamos urgentemente mudar as nossas atitudes. Portanto, que olhemos para dentro de nós e possamos refletir sobre o porquê das nossas aflições, a fim de mudarmos estas atitudes de modo profundo. E aproveitemos que de bom nos proporciona a doutrina espírita em matéria de reflexões e de oportunidades para se praticar o bem. É onde nós podemos ter a certeza de que atingiremos a felicidade. Poderemos ter a certeza da felicidade a ser conquistada a partir desta mudança de atitude
que consiste, a felicidade a ser conquistada, ela consiste em adotarmos como norma fundamental que nos recomenda o Cristo a lei de amor. A lei de amor ensinando a todos a fazer ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito. Esta é a receita, é a recomendação, é o caminho, é a candeia que irá iluminar a nossa caminhada para Deus e tornar um mundo mais promissor, mais humano, mais solidário, mais justo e com menos dor. Com menos doenças. Porque as doenças são as patologias decorrentes das nossas desorganizações psíquicas, emocionais. Se nós tivermos um equilíbrio mental ajustado às nossas condições imunológicas e sistêmicas, serão as mais eficientes para nos conduzir na trajetória da vida dentro do tempo que necessitamos. E a lei do amor será exatamente este antídoto para nós combatermos todos os desencontros, para sanearmos de uma vez por toda a presença das nossas aflições. Amemos uns aos outros, já dizia o Cristo, como eu vos amei, e as aflições se dissiparão. Aí está a mensagem desta tarde, pessoal. Façamos as nossas reflexões confiante na misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso. E utilizemos a iluminação dos evangelhos nas consequências morais de Jesus, assim como roguemos a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima no amparo, na inspiração